Unidas nossas vozes ecoam mais longe. Meu nome é Tereza, tenho 27 anos, sou a terceira Tereza da minha família. Além da CLT, sou artista também, eu bordo, pinto, costuro, adoro trabalhar com tecido. Moro no Pirambu, sou nascida e criada no Pirambu, desde sempre. Morro de orgulho, minha família inteira mora lá. É, Eu ainda não tinha tanta certeza do que tinha acontecido. Eu ainda tinha dúvidas do que tinha acontecido e o que era e o que não era. E de lá pra cá, o que eu venho aprendido, principalmente em relação a isso, é que quanto mais você fala, mais as pessoas falam também, né? Eu acho que a gente tem muito isso. Eu acho que em todo canto que a gente chega, a gente tem muito medo de ser o primeiro a falar, o primeiro a fazer. Mas quando já tem alguém falando, você se sente mais à vontade, você se sente mais segura. E aí, de lá pra cá, eu venho aprendendo muito isso, porque depois que eu comecei a falar, eu comecei a aprender muita coisa, né? Eu já falava do que eu sabia que era errado, e aí, quanto mais eu fui ouvida, mais eu fui aprendendo e mais eu fui entendendo as outras coisas que eu fui passando, as outras situações. Na época que eu passei pelo que eu passei, eu tinha 13 anos. E aí, quando eu comecei a conversar sobre isso, já eram 10 anos depois, eu já tinha 23, mas a minha irmã tinha 13. Então, eu via muito isso, né? Eu acho que pra mim, naquela época, faltou muita informação. Hoje eu entendo que a violência contra a mulher não é só a violência física, né? Tem uma violência muito mascarada, tem uma violência financeira, tem uma violência psicológica e tudo isso é muito disfarçado. Então, quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente abre a nossa cabeça, quanto mais a gente aprende, mais fácil é identificar essas coisas, né? E assim, eu não acho que seja uma falha da minha família. Hoje eu vejo muito isso. Por exemplo, eu fui criada pelo meu pai desde pequeno. Meu pai é um dos meus melhores amigos. E às vezes eu parava pra pensar e tipo assim, poxa, mas meu pai é tão próximo de mim. O que que aconteceu naquela época? Como que não evitou? Só que eu lembro que na época, tipo assim, quando meu pai descobriu o namoro, eu já estava namorando há meses. E aí na cabeça dele era tipo assim, não, é mais seguro eu aceitar e manter perto do que eu negar e ficar longe, porque vai fazer escondido, vai mentir, né? Então assim, meu pai sempre acolheu, tanto que da primeira vez, por exemplo, foi ele que fez eu abrir o olho para eu entender o que estava acontecendo, né? Porque ele só via o meu jeito e aí chegou para conversar e disse assim, filha, vamos conversar. Você tem o seu namorado, um relacionamento funciona assim, assim, assado, mas eu preciso que você me diga se já existiu alguma coisa que você fez que você não queria fazer, que você estava fazendo porque estava agradando. Se aquilo aí a gente foi conversando e eu fui entendendo, tipo assim, hoje eu sou uma pessoa que eu bato o pé e eu só faço as coisas se eu quiser, né? Então, assim, eu acho que o meu pai foi me moldando nessa parte, de, tipo, se tá errado, se não tá gostando, não fique. Não é o seu lugar, não é onde você tem que ficar. Mas dos 23 até os 27, que é o que eu tenho hoje, eu venho identificando muito mais coisa que eu passei e eu não tinha consciência de que eram violências, né? A forma como ele fazia eu me vestir, ou a forma como ele não deixava eu me vestir, ou o fato dele cobrar que eu usasse maquiagem, ou ele achava ruim que eu tava usando maquiagem demais. Isso foram coisas que eu fui aprendendo depois dos 23, depois de mais de 10 anos do que eu passei, e são coisas que eu aprendo até hoje, né? Na época eu consegui entrar numa escola integral, que era o dia todo, né? E aí dentro da escola eu já conseguiria fazer o meu curso e terminar o ensino médio. E para ele isso era um absurdo, porque eu passava o dia inteiro na escola, eu não passava o dia inteiro disponível para ele. Mesmo eu tendo 14 anos, 15, entrando no ensino médio, né? Eu acho que, tipo, por exemplo, naquela época era uma coisa muito linda, porque ele era meu namorado, ele era muito romântico e ele queria estar pra sempre perto de mim. Mas hoje eu vejo que não era isso, né? Era uma imagem totalmente distorcida. Quanto mais informação a gente tem,
menos manipulável a gente é, menos controlável a gente é. Quando a gente tem acesso à informação, ao conhecimento, quando a gente sabe as coisas, a gente é dona de si. Hoje eu vejo que eu sou inteira. E aí o acesso à informação, o saber, o poder falar, o ter o conhecimento me dá muita força para isso.